Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, bem-vindo a esse reencontro novamente conosco, né? Esse 2021, a gente tem tudo que agradecer que nós estamos realmente com saúde e a vida continua. Então, para a gente começar esse nosso reencontro, eu vou começar lá do começo, uma pequena introdução que está lá no livro didático de vocês. Mas eu vou começar a indagar um pouco, né, essa introdução para a gente entender, né, como foi esse contexto, né, filosófico, ou seja, esse estudo, né, em busca do conhecimento. Então, em destaque, a gente podemos entender um pouco sobre a relação entre a filosofia e a vida, que é importante, né? Para começar essa abertura nossa, né, nesse nosso reencontro, né? Então, as questões filosóficas fazem parte do nosso cotidiano, ou seja, qualquer decisão que tomamos se baseia sempre nas reflexões que podem ser de natureza filosófica. Então, a partir daí, a filosofia é todo esse contexto de reflexão filosófica, essa atitude crítica que nos leva ao pensamento racional, ao modo de entender as coisas racionais corretamente, que é isso que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, a filosofia é isso, essa relação entre a filosofia e a vida nos leva ao desenvolvimento, né, filosófico das questões, né, em relação ao nosso próprio cotidiano, que são as reflexões, né? Será que é possível realmente definir a filosofia, gente? No meu ponto de vista, sim. Eu não sei o de vocês, né? Por isso que a atitude crítica é isso, né? A partir do momento que nós temos essa maturação, né, levamos a nossa atitude de pensar. No meu ponto de vista, podemos sim, né, definir a filosofia como um grande berço, né, de conhecimento. Então, a filosofia ela nasceu na Grécia, né? A palavra filo significa amor ou amizade e sofia sabedoria. Logo, essas duas palavras juntas significam amor à sabedoria ou a amizade pelo saber. Ou seja, a filosofia é um berço de conhecimento. Mas qual é a relação disso tudo com a filosofia, gente? Pois bem, a filosofia ou o filosofar é um modo racional de pensar. É uma maneira que nós utilizamos nosso próprio raciocínio corretamente, que é isso que a filosofia faz. Nos leva a esse nosso desenvolvimento do nosso cognitivo, ou seja, do nosso pensamento. Então, antes de nós colocar em prática, nós temos que fazer o quê? Pensar antes de agir, que é isso que leva o nosso modo racional. A importância da tradição filosófica. Bem, a filosofia e a sua história. Então, ao estudar a filosofia, entramos, né, em um contato com inúmeros filósofos de diferentes pensamentos. Com essa diversidade de ideias definidas, é possível perceber que a história da filosofia apresenta certa continuidade. Verdade. Tem filosofia antiga, que foi realmente o início, né, dos primeiros filósofos físicos, cientistas, que foram os pré-socráticos. Depois veio a filosofia média, com a questão da era medieval, com os filósofos, né, cristãos. Depois veio a filosofia moderna, que é o surgimento do berço do desenvolvimento intelectual, que foi os iluministas. E, por último, a filosofia contemporânea, que hoje nós vivemos de um contexto altamente reflexivo. Então, podemos dizer que sim, que a filosofia apresenta várias, né, continuidades até hoje. Então, a filosofia, a sua história é isso. Ela transformou e evoluiu o conhecimento do homem ao longo do tempo. Então, os filósofos elaboraram suas teorias partindo da indagação, ou seja, da investigação sobre os temas específicos como a natureza e o próprio ser humano e a sociedade, a política, a arte e os valores morais. A partir daí, esses filósofos, né, começaram o desenvolvimento disso. E eu destaquei os principais, né, que levou esse desenvolvimento, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles, que punharam, né, a palavra filosofia como um centro de estudo científico. E a história da filosofia e a disciplina que se encarrega de estudar o pensamento filosófico é o seu desenvolvimento diacrônico, ou seja, a sucessão temporal das ideias filosóficas e de suas relações. Dentro da história da filosofia, é possível fazer delimitações materiais e formais com atualidades da filosofia, abordando, né, nesse sentido,
crítica e reflexão, ou seja, crítica e reflexiva, são isso que nos leva a esse entendimento filosófico, e a filosofia nos leva a esse caminho, nos permeia ao desenvolvimento desse nosso próprio conhecimento, nos leva ao nosso próprio desenvolvimento de pensar, de ver as coisas, de ver o mundo, de ver realmente os temas, né, que estão aí. Então, a filosofia é isso. Ela busca, né, para que a gente possa fazer essas reflexões, pensamentos reflexivos e a atitude crítica perante essas abordagens. Então, a dinâmica da filosofia, gente, está realmente na filosofia e o mundo atual. A importância das atividades que sempre está sendo renovando, né? Sua contribuição pela sociedade, construindo novo cidadão para a vida, o desenvolvimento da relação com o meio ambiente. Atualmente, o pensamento crítico está voltado para o estabelecimento de novas conquistas para preservar a própria espécie. Ou seja, a filosofia não é uma ciência, mas no sentido de ciência experimental e matemática, como se compreende este termo hoje, ela é sem dúvida uma ciência enquanto um saber de busca, de compreensão da realidade. A filosofia é isso. Seja esta no mundo natural, ou como os primeiros filósofos gregos, chamamos de pré-socráticos, que tiveram sua preocupação em buscar investigar a natureza, ou seja, do mundo humano. Podemos em discussão, né, a questão das dificuldades, das problemáticas e questões que ambos envolvem e conforme a linha diária do pensamento da filosofia, que é isso. Então, a filosofia é compreender a própria realidade, compreender os fatos, compreender realmente o próprio ser humano e o desenvolvimento da natureza. As dificuldades contemporâneas e as reflexões filosóficas, né, gente? Podemos entender que essa relação de poder está relacionada à sua organização social e às relações políticas estabelecidas entre as pessoas e as cidades e as nações. A partir daí, a própria sociedade contemporânea está nessas relações de poder, também que tem sido objeto de quê? De importância das reflexões filosóficas. Por exemplo, os acontecimentos como as guerras mundiais era uma preocupação realmente filosófica e está realmente dentro para se debater essas relações de poder. E essas três questões podem ser realmente resumidas em o que é pensar, falar e agir. E essas preposições, ou seja, a gente pressupõe, né, que as seguintes perguntas, né, nessa crença cotidiana são ou não um saber verdadeiro ou um conhecimento. A atitude filosófica inicia indagando, investigando, buscando o que é, como é, por que é, dirigindo-se ao mundo que nos realmente rodeia, aos seres humanos que nele vivem e com ele se relacionam. São perguntas sobre a essência, a significação ou a estrutura e a origem de todas as coisas. A reflexão significa movimento de volta sobre si mesmo ou movimento de retorno a si mesmo. A reflexão é um movimento pelo qual pensamos voltar-se para si mesmo, interrogando a si mesmo, que é realmente essas atitudes críticas filosóficas. Então, a filosofia nos leva a fazer esse pensamento, essa abordagem, essa investigação, essa indagação sobre as coisas e os objetos que nos rodeiam nesse nosso meio ambiente que vivemos. Então, a filosofia é isso. Busca do saber, a busca e a preocupação realmente das coisas que estão relacionadas ao desenvolvimento e evolução do próprio homem e também da natureza. Ela se preocupa com esse sentido, ela se preocupa com esses fatos, esses temas que estão realmente relacionados a esse desenvolvimento de poder na relação humana. Então, a partir daí, a filosofia ela interage com tudo isso para poder compreender essa relação do indivíduo ou a relação do desenvolvimento da evolução na própria esfera realmente social. Então, filosofia, a introdução que nós começamos a entender um pouco mais desse contexto, os primeiros
pré-socráticos, né, os primeiros filósofos, físicos, cientistas, que deu realmente início à filosofia como conhecimento, como berço realmente do desenvolvimento intelectual, de um modo realmente racional de pensar corretamente, que foi isso que eles fizeram, os primeiros filósofos. Depois disso começou a surgir, né, outros grandes filósofos dando continuidade, né, a essa busca do conhecimento e as relações de poder, ou seja, relações do próprio ser humano na sociedade. Então, até a próxima. Na próxima, dar continuidade ainda a esse nosso debate, nosso diálogo sobre a introdução da filosofia.